Olá! E hoje a nossa convidada deste bate-papo, Heloíse Merolli. Minha amiga Heloíse Merolli é uma pessoa que, nossa, admiro tanto pelo seu empreendedorismo, pelo sonho que você conseguiu transformar em realidade aqui a 20 quilômetros do centro de Curitiba, Vinícola Legado. Elo, seja muito bem-vinda. Obrigada por participar conosco desse bate-papo, conversar aqui com os nossos seguidores, contando um pouco mais sobre o nosso terroir aqui de Curitiba, região metropolitana de Curitiba, de Campo Largo. E me conta, de um presente de casamento, surgiu a possibilidade de você realizar um sonho. Então, essa é uma história que todo mundo gosta, porque tem aquele toque romântico, né, que o vinho traz para nós sempre. A gente sempre tem uma idealização romântica do vinho, e nesse caso foi muito verdade, porque foi realmente um padrinho de casamento meu que tinha essa vontade de produzir o próprio vinho e gostava de vinhos de alta qualidade, importou várias mudas da França, de variedades diferentes, e nos deu de casamento 200 mudas de Cabernet Sauvignon. Isso foi em 98, né? E foi cultivando essas 200 mudas e brincando de fazer vinho como hobby no final de semana que eu me dei conta do quanto vários dogmas que havia com relação a vinhos não eram verdade e da vocação que a gente tinha ali para a produção de vinho, que a gente realmente conseguiria produzir uvas de qualidade. Porque ali vocês tinham, acho que a propriedade era de leite, né? Isso mesmo. De leite ali. Sim, era uma propriedade bem tradicional de criação de gado leiteiro e agricultura extensiva. Embora a região de Campo Largo tenha, desde o início do século passado, uma tradição de produção de uva de mesa, né? Foi um processo de desenvolvimento da região que se interrompeu nos anos 70, em função de uma praga na agricultura que dizimou todos os vinhedos da região. Então, a região não chegou a fazer aquela transição das uvas americanas para as uvas viníferas, né? Foi um processo que ficou interrompido e não se achava que haveria possibilidade de se voltar a cultivar a uva ali, né? Então, a minha sorte também é que na propriedade nunca tinha sido cultivado nenhum tipo de vinhedo. Então, não havia essa praga no solo, né? Era um solo neutro e que a gente pôde plantar sem maiores problemas, né? E como que foi que você se atentou, percebeu, puxa, aqui a gente pode plantar vinhas, porque tem uma história, um mito que a nossa região, ela não tem um clima favorável para uma maturação perfeita de uvas. Que momento você falou, não, eu acho que dá certo? Foi a primeira safra, 2001, em que eu vi a qualidade da maturação da uva. Porque a Cabernet Sauvignon, ela tem uma particularidade, né? Ela tem aquela característica do pimentão, da pirazina, aquele verde que a gente encontrava muito nos Cabernet Sauvignons brasileiros, exatamente porque ela não fazia o processo final de maturação. Às vezes ela até acumulava açúcar, mas não fazia a maturação completa. E eu mesma fiquei surpresa quando eu provei a uva e a gente fazia o vinho e não tinha essa característica, né? Então, ela conseguia fazer a maturação, mesmo sendo cultivada de uma maneira que não era adequada. Porque no início eu plantei enlatada, como se planta a uva de mesa, porque a gente não tem na região aqui... Uma referência também. Exato. E uma assistência técnica de engenheiros agrônomos vocacionados ou com formação para viticultura de viníferas, porque não se cultivava a vinífera no Paraná quase, né? Então, a gente não tinha isso. Aí, quando eu resolvi fazer disso realmente um projeto de vida, né, que foi em 2006, quando eu comecei o novo vinhedo, com 5 variedades de uvas viníferas, pensando realmente em fazer vinhos, aí sim eu já trouxe técnicas através de uma assistência adequada, né, que era o pessoal do Rio Grande do Sul, de viticultura de qualidade, né? E aí sim ficou ainda mais claro que o que a gente não tinha no Brasil, o motivo da gente não conseguir essa maturação eram as técnicas que eram inadequadas. Então sim, tem que haver uma seleção adequada do lugar, né, o tipo de solo,
da implantação, né, da insolação e também das técnicas de manejo do vinhedo. Então é um conjunto de fatores que traz essa maturação. Mas é muito interessante porque tem um glamour no universo do vinho que o pessoal acha que é tudo muito bonito, tudo muito lindo. E é, de fato, mas é uma realidade muito sofrida empreender, principalmente nesse setor vitivinícola aqui no Brasil e ainda num estado que não tem essa tradição de produção. Como que é essa realidade de empreendê-lo? Realmente é cheia de dificuldades, né? Empreender no Brasil em qualquer setor já é cheio de dificuldades, né? Mas em particular numa atividade em que a gente não tem uma cadeia construída, né? Porque eu vejo assim, a dificuldade é tanto no campo, na parte da agricultura, porque não tinha nenhuma referência próxima de técnicas de cultivo. Não existe um instituto estadual como existe em Santa Catarina, em Minas, em São Paulo, fazendo estudos de solo, de clima, com laboratórios, escola ou com a própria instalação de vinícola, né, para produção de vinhos, para testes e tudo isso. Então, acabou sendo um processo muito mais custoso e muito mais lento, né? Porque eu tive que aprender com os meus próprios erros nas tentativas e erros, né? Trazendo referências técnicas de regiões distantes, né? Você falou do clima, por exemplo. Nossa, Bordeaux tem um clima super difícil. Sim. Borgonha tem um clima extremamente instável. E nem por isso, né? Bem pelo contrário, se desenvolveram técnicas e se aprimoraram para se fazer grandes vinhos, né? Então, é um histórico de adaptação do ser humano, do cultivo e do processamento ligado àquela região. Então, longe de mim ter essa pretensão, porque uma história de 400 anos é muito diferente de uma história de 20, 30, 40 anos. Mas a gente precisa começar de algum momento. Exatamente. Em algum momento eles também começaram. Exatamente. Agora, você contou com essa ajuda desses profissionais técnicos do Sul, do Rio Grande do Sul. E em que momento vocês entenderam, além dos presentes das mudas de Cabernet Sauvignon, como se deu esse processo de escolha das variedades? Porque como vocês não tinham referência, eu imagino que as possibilidades eram infinitas. Sim. O que a gente vai trazer para cá para começar a experimentar e entender o nosso potencial de produção? Como se deu? Então, um deles, claro, a Cabernet Sauvignon, foi em função da gente ter aquele pequeno teste e ter sido muito bacana, né? A Viognier foi bem interessante porque foi uma das uvas que esse meu padrinho trouxe. Então, embora ele nunca tenha chegado a produzir o próprio vinho, assim, comercialmente, de Viognier, infelizmente ele acabou falecendo antes, mas a adaptação da Viognier na chácara dele me deu a pista de que a Viognier se adaptaria bem. E era uma uva que eu, pessoalmente, gostava muito, porque eu gosto muito dos vinhos do Condrieu. E eu já via que aqui ia ter algumas características em comum e outras muito diferentes. E essa diferença foi o que me inspirou a fazer o espumante com a Viognier, que é uma coisa inusitada no mundo do vinho, né? Um espumante de Viognier. E que deu tão certo. Super. Você teve essa conquista desse prêmio da Decanter Wine Awards, que vocês foram premiados com a medalha de bronze. Parabéns. Isso mesmo, ele muito bacana. Delicioso. Então, aqui você já entendeu, a Viognier se mostrou, você conseguiu realmente produzir um espumante de qualidade. A gente vai falar mais do Flair na sequência, mas além da Viognier... a Cabernet Sauvignon foi pela nossa própria experiência, né? A Merlot pelo histórico de adaptação já no Rio Grande do Sul, né? Em solos mais argilosos, como é a margem direita de Bordeaux, que é bem o caso do nosso solo ali. Eu queria te perguntar, qual que é o solo que a gente tem ali em Campo Largo? Argila, basicamente? Então, ali a gente tem um solo argiloso calcário, né? Porque, inclusive, a gente tem muitas minas de calcário na região de Bateias, onde nós estamos, né? E isso também traz essa característica da mineralidade desse frescor do vinho que e desse frescor, essa acidez que eu vejo em alguns vinhos. Então não é só do clima, a gente também tem essa questão do calcário do solo. Isso, é sempre uma combinação de fatores, né?
Porque a gente tem altitude, a gente não pode esquecer que aqui em Curitiba a gente está 1.000 metros de altitude. Do mar, exatamente. Então, e aí a Pinot foi pelo desafio e pela paixão que eu tenho, com a identificação que eu tenho com o Pinot Noir, né? Tanto que eu fiz só uma fileira, são 330 plantas, que era para fazer uma barrica, exatamente, a produção pensar em fazer uma barrica. E é um vinho que raramente a gente faz, não é uma coisa comercial. E depois a Fiano, de Avellino, que é uma branca muito inusitada. Né? Você gosta muito da Fiano. Sim, porque eu sou apaixonada pela Fiano, né? Já é uma uva que era muito rara na Itália, mas ela tem uma história que vem desde a antiguidade. Eu gostava muito dos Fianos italianos e realmente aí foi uma questão de gosto pessoal, né? E você, com o seu gosto pessoal pela Fiano, conseguiu produzir, acho que um dos vinhos mais interessantes que nós temos no Brasil, que é o seu Alantica. Eu posso dizer, eu sou assim totalmente apaixonada, é um vinho que eu nunca vou deixar de produzir. Eu acho que isso de trabalhar também com a fermentação com as cascas, né, essa longa maceração com as cascas, você extrair tudo que você pode extrair da uva branca, ao mesmo tempo que eu trabalho com uma lapidação na cantina muito delicada, para que a gente tenha uma finesse, né? Um vinho laranja, ele não precisa necessariamente ser um vinho rústico. Sim. Ele pode ser um vinho rústico e vai trazer outro tipo de riqueza, um outro perfil. Mas eu prefiro trabalhar depois com ele para trazer essa finesse, essa elegância. E é um vinho que tem uma longevidade que a gente ainda nem conhece. Nem entende até onde ele pode chegar. Até onde ele pode chegar. Evolução. Isso e mesmo. É interessante porque, além de ele ser muito rico para a harmonização, para a nossa culinária, né? Sim. Além de estar a nossa culinária brasileira mesmo, que ele tem essa acidez tão gostosa. Eu sou uma apreciadora de brancos por natureza, Lu. Então, pode ser no verão, no inverno, com baixíssima temperatura, eu aprecio brancos. E o laranja é legal que você consegue ter até uma temperatura de serviço mais próxima do tinto. Então, para quem quer um meio do caminho entre um tinto, um branco e um laranja, vinificado com elegância, vai muito bem. Sim, exatamente. Servir uns 14, 15 graus. Eu diria até no inverno ele pode ter a temperatura de serviço de um tinto leve, de um pinot. Você pode servir até entre 16 e 18 graus. Fica muito mais aromático, né? Acho que a picância, o gengibre, a noz moscada dele aparecem mais, né? Quando ele está mais fresco, você sente mais o cítrico, né? Mas ele é muito versátil, tanto nisso da temperatura, eu digo que ele pode ser um branco de inverno, quanto, como você falou, na culinária. Porque eu fico pensando, é difícil você harmonizar, a gente tem muitos desafios às vezes, né? Você pega uma moqueca, por exemplo, né? Que às vezes tem dendê, de especiarias, temperos, isso, né? E ele casa super bem. As coisas que tem castanhas, o gengibre, curries. Então, até uma bela tábua de frios que a gente gosta de consumir, né? Em épocas de frio. A harmonização com vinho em geral. E as pessoas tendem a colocar, às vezes, tintos até mais pesados e complexos. E a gente tem uma experiência, não que tem certo, não tem errado. Não tem. Eu falo que no universo do vinho, o paladar é soberano. Mas você pode ter uma experiência muito mais rica. Sim, né, em com termos de um branco, né, rico. Ou um laranja. Mas eu entendo que as pessoas ainda têm um pouco de reservas com os laranjas por falta de conhecimento. Claro, porque não, né? Já são poucos os vinhos laranjas, né? E às vezes a pessoa tem uma primeira experiência com um perfil de vinho que não agrada, e já diz, não gosto de laranja. Sim. Né? Eu acho que o importante é experimentar sempre, né, Lu? Isso mesmo. Porque da mesma forma que temos alguns brancos, algumas variedades brancas que a gente gosta mais, outra menos, o laranja também, de tintos mesma também, coisa. inevitavelmente. Os laranjas não são diferentes. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto em todos os sentidos com relação a vinho, né? Porque a gente vê que tem sempre tendências novas, né, de consumo, porque o estilo de vida das pessoas muda, né? O estilo de gastronomia que elas consomem muda e aí naturalmente a bebida acompanha. Ele evolui, isso né? mesmo. Tanto na gastronomia como no vinho. Eu acho que o ser humano está numa constante evolução. E de lugar para lugar também, né? Essa percepção do que é doce, do que é amargo, varia muito de lugar para lugar, né? A gente sabe que o brasileiro tem
um paladar que vai muito mais pro doce, né? Então, a tolerância ao açúcar do brasileiro é muito maior do que, por exemplo, pro asiático, né? Certo. Então, vinhos, às vezes, que os brasileiros acham muito secos, às vezes para um asiático ele já vai considerar doce demais, enjoativo, né? Então, o paladar vai se modificando, né? A gente vê hoje uma tendência das pessoas irem aos poucos no Brasil migrando de vinhos mais alcoólicos e mais doces para vinhos um pouco menos alcoólicos, mais secos e frutados. Mas isso tende a ser uma evolução do paladar. Sim. Você começar realmente com vinhos mais doces, mais marcados, mais potentes, mais alcoólicos, mais tudo. Tudo, isso mesmo. Né? E tá tudo bem. Sim. E naturalmente, na medida que você vai evoluindo, o seu paladar você vai percebendo retrocedendo, né? As delicadezas e Isso procurando mesmo. mais uma pureza. Isso de mesmo. vinificação de fruta. Isso tá tudo mesmo. bem. É isso aí. E nessas experimentações, Elô, você também está experimentando variedades diferentes no teu vinhedo. Sim, sim. Tá com alvarinho ali também, alguma coisa? Sim, a gente tem um vinhedo experimental que hoje a gente já produz uma quantidade pequena de alvarinho, de chardonnay e de meunier. Eu estou com um projeto já em andamento de uma edição especial do Flair, que é feito com as 3 variedades clássicas da região de Champagne. A Meunier, a Pinot Noir e a Chardonnay. Então já está, né, o vinho base já foi feito, já foi feito o processo de tomada de espuma, está em autólise, né, está descansando com as leveduras, está amadurecendo e ainda a gente tem uma estimativa aí de fazer a finalização desse espumante no ano que vem. Mas ainda em data incerta. Mas olha que interessante, então nós teremos um champanhe. Estou falando champanhe, quem está ouvindo não está vendo as aspas aqui. Mas que interessante nós termos um vinho espumante pelo método tradicional, com as variedades tradicionais de champanhe e com toda a delicadeza, a cremosidade que a gente já está entendendo que o terroir de Campo Largo está entregando muito bem para as borbulhas, não é? Sim. E é bacana, é um desafio novo também. Eu digo assim, a gente tem um DNA na Legado que eu digo que é da inovação e da sustentabilidade, que são as 2 coisas que me guiam sempre. E não foi algo assim, eu tomei uma decisão antes e daí eu comecei a fazer esse trabalho em função disso. Não, foi um conceito que foi se autoimpondo pelas escolhas que eu fui fazendo, né? Então, fui sempre fazendo escolhas no sentido da sustentabilidade, que é uma coisa natural para mim, não existe pensar em cultivar sem pensar em sustentabilidade, e também na inovação, né? Então, eu fui pioneira na implantação de uvas viníferas na região de Curitiba. Eu fui pioneira ao trazer a Fiano para o Brasil. Né? Também fui pioneira a trazer a Meunier para o Brasil. Eu não conheço nenhum outro espumante feito com Meunier no Brasil, não se cultiva Meunier no Brasil. Também não se faz um espumante de Viognier, né? Então eu acho que eu tenho muito apreço pela tradição, gosto muito de estudar, degusto muita coisa do mundo inteiro, né? Eu acho que a gente tem que ter essas referências, mas trazer da tradição algo para a inovação. A gente não pode estar preso à tradição, porque tudo aquilo também que hoje é tradição no mundo do vinho, um dia foi inovador. Exatamente. Né? A própria Veuve Clicquot, quando ela desenvolveu a técnica do remoage, ela foi extremamente inovadora. Né? Então, tudo aquilo que é a tradição um dia foi inovação. Quando eu faço o Esfizio Lote 13, que trabalha com a pacificação das uvas, né? Então eu trago a tradição do Amarone, né? Da técnica desenvolvida em Valpolicella, né? E que também foi uma inovação na época, que surgiu de uma dificuldade de maturação também que eles tinham pelo clima, né? E identifico, não, aqui a gente também tem uma questão semelhante a essa. Né? Então, como é que eles resolveram lá isso? Através da pacificação, né? Então, vamos analisar a nossa circunstância e trazer isso para cá também, aplicando da nossa forma, né? Então, quanto mais amplo o conhecimento que você tem, mais você pode fazer leituras e intersecções de técnicas agrícolas, de técnicas de elaboração,
né? Para chegar no resultado que você quer. E é tão interessante isso que você falou de experimentar e inovar e tentar, né, empreender com técnicas que um dia foram novidades que hoje são tradicionais no cultivo. Estamos num momento que foi lançado recentemente um filme que conta a história de Barbie Nicole Ponsardin, a viúva Clicquot, que a gente tem como uma grande dama do vinho, porque numa época, o universo do vinho sempre foi muito patriarcal, voltado, né, criado por homens, e ela, viúva, se viu à frente de uma escolha: ou eu continuo tocando o negócio da família, ou eu passo para frente. Ela continua, empreendeu e criou uma potência. Você, como mulher, que também levou sozinha esse sonho de fazer acontecer, o que você diz, assim, Elô, no sentido de e que as mulheres no universo do vinho, não só como comunicadoras também, nossa, eu quando comecei a trabalhar com vinho há 14 anos atrás, eu lembro que frequentava degustações, jantares, eu era a única mulher na mesa. Hoje eu vejo, ainda bem que temos tantas comunicando, o universo do vinho ele está mais parelho, tantas mulheres mundo afora, produzindo vinhos incríveis, com tantas inovações. Como que é esse desafio para você, Elô? É uma coincidência até, né? Eu recebi a propriedade também por ter ficado viúva. Olha só. Né? E também tive que fazer uma escolha assim, né? Do tipo, ou eu toco o negócio para frente ou os meus filhos vão perder tudo, né? E não era ainda uma vinícola, muito diferente da Barbie Nicole, né? Numa sociedade muito mais aberta, né? Mas ela é uma figura inspiracional e aspiracional para todas as mulheres empreendedoras, né? Ao mesmo tempo, porque eu vejo assim, quando eu comecei a atuar, eu não conhecia nenhuma mulher dona de vinícola no Brasil. As que tinham essa posição era porque tinham herdado do pai, né? Já era um negócio da família. Exatamente, né? Mas não era visto como possível para a mulher como um ramo de empreendedorismo, né? E eu já vi algumas comunicadoras, uma ou outra enóloga, exatamente por virem de famílias, etc e tal, mas era muito mais tímido, como você comentou. Sim. Né? Hoje é muito bonito e eu acho muito bacana, porque a gente começa a ver cada vez mais as mulheres entrando na área de produção do vinho. Né? Agrônomas, enólogas, gestoras de vinícolas ou proprietárias de vinícolas. Então, é um mundo que está se abrindo, né, para os talentos femininos, né? Então não foi fácil, mas eu já trabalhava na área rural, né? Então quando eu ia numa feira de gado, também eram pouquíssimas as mulheres. Sim. Então eu já estava habituada, né? Isso eu acho que sempre é mais difícil para a mulher empreender, em função da gente ainda ter uma sociedade em que a gente tem que dar conta dos dois papéis integralmente, né? Você não pode falhar como mãe, você não pode falhar como dona de casa, administradora doméstica, né? E você tem que ter sucesso na empresa também. Então, claro que as horas do meu dia nunca são suficientes, né? Os dias da minha semana também não. Mas a gente vê assim que vem se abrindo campo e isso não tem preço realmente, né? Eu vejo muita mulher jovem talentosa, inclusive que passou pela Legado trabalhando com a gente e hoje alçando outros voos, e isso é muito gratificante. Muito bacana, parabéns, Elô. Mas agora eu quero voltar um pouco. Estávamos conversando esses dias. Não tem como a gente não falar nos impactos, né, que a mudança climática estão assim acarretando no vinhedo. Para você que ainda está criando, querendo entender o seu terroir, né, tudo o que acontece ali na sua propriedade, a gente vem passando por extremos no nosso clima. Até recentemente nós estávamos com uma seca, uma estiagem que anda preocupando muito. E conversamos rapidamente da sua preocupação com a falta de água e de como o que acontece, foi algo que me marcou, Elô, e eu acho que a gente poderia comentar isso com o pessoal.
a influência real que o que acontece na Amazônia está refletindo para você no vinhedo da Legado. Eu achei interessantíssimo como às vezes a gente não tem essa percepção, né? A gente acha que tem uma distância, mas conta pra gente como que tudo isso, essa falta de água lá, toda além da estiagem, essa questão de não estar tendo uma umidade necessária, como que vocês estão lidando? Então, eu vejo que isso é uma coisa que afeta os vinhedos no mundo inteiro, né? A gente vai ter uma mudança de mapa vinícola no mundo. Mas aqui no Brasil, a gente tem aqui, precisamente na região do Paraná, a gente está numa zona de transição. E na altitude, normalmente, a gente tem um pouco mais de extremos já de temperatura. Uma amplitude térmica grande, mas a gente sempre teve estações muito mais definidas. Qualquer pessoa que converse hoje com alguém que tem 60, 70, 80 anos, vai ouvir falar dessa mudança que a gente teve de não ter estações mais definidas, né? E eu acho que a gente vem tendo cada vez mais esses extremos. Então, veja, ano passado, como é que isso me influencia diretamente? Eu faço um trabalho de terroir em que eu só trabalho com uvas produzidas por mim mesma, né? Então, é um vinho de autor, é um vinho de terroir, você sabe exatamente a procedência daquilo que está consumindo e eu sei como aquelas uvas foram tratadas desde o início, né? Eu tenho esse casamento com o vinhedo em que eu tenho que me adaptar a ele, né? E não o contrário, eu não decido, eu preciso fazer, sei lá, 30 mil litros de vinho rosé e eu vou procurar a uva para fazer isso, é o contrário. O que eu tenho de uva esse ano e o que eu vou produzir. Sim. Então, ano passado, por exemplo, nós tivemos um mês inteiro de chuva em outubro e muita chuva todos os dias, foram 30 dias de chuva no mês da florada. Então, as flores não se formaram ou caíram. Então, se não há flor, não há fecundação. Se não há fecundação, não há fruta. Então, o resultado é que na safra de 2024, eu só colhi 30% do esperado. Então, essa é uma limitação muito palpável. Mas a gente vê uma estiagem que está acontecendo mesmo no sul, né? A gente lembra no ano de 2020 e 2021, a gente chegou a ter racionamento de água aqui no Paraná, né? Por estiagem, e nós estamos de novo num ano muito longo de estiagem. A Amazônia, ano passado, começou um período de estiagem grande. Esse ano está ainda mais severo, né? Os rios da Amazônia estão no nível mais baixo, registrado em, sei lá, 30 anos, alguma coisa assim. Pantanal faz 5 anos que não tem cheia. Então, independente da questão, né, criminosa que possa haver, mas a gente vê que tem um ambiente muito favorável negativamente. Então, aquela umidade daqueles ventos que entravam pelo Atlântico, que traziam essa umidade da Amazônia, do Pantanal, para o sul do Brasil, né, faziam essa volta no Paraná e daí subiam para São Paulo levando umidade, que traziam essa umidade para a nossa agricultura, não estão vindo. Essa semana passada foi claro aqui, né, esses pôr do sol tão vermelhos, o céu acinzentado de cinzas. Nós estávamos até falando sobre isso, porque você tem a sua estrutura de enoturismo e os finais de semana são muito importantes para que você tenha, né, para que receber as pessoas, o seu almoço, apresentar os vinhos, apresentar todos os seus passeios no vinhedo e um sábado de muita chuva e a gente conversando, puxa, que pena que vai chover, e você, graças a Deus que vai chover, porque eu tenho tanta fuligem e um clima tão seco que vai ser uma bênção essa chuva, mesmo que seja num sábado. Sábado, exato. Então, às vezes, quando a gente está na cidade, a gente só pensa no clima, naquela coisa, o tempo tá bonito, tá sol para passear, né? Mas, de repente, você começa a sentir que o teu olho vai ficando irritado, a garganta fica irritada. As crianças que são mais sensíveis sentem isso, né? Todos os problemas respiratórios. E você pensa, nossa, mas a Amazônia, o que pode ter a ver com isso? É tão longe. Tem tudo a ver com isso, porque todo o clima do Brasil é relacionado, né? E aí a gente vê, assim, da mesma maneira que houve essa desgraça no Rio Grande do Sul, né? Das chuvas, das enchentes, das
das perdas incalculáveis, né, de vidas e de culturas e tudo, tem outros impactos que não são tão acumulados numa área restrita e num volume tão grande como aconteceu ali em janeiro, mas que são dispersos numa região maior e que a gente não vê, né? Passa despercebido, mas eles também estão acontecendo. A gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso, né? Sim. Com esses são fatores, é uma realidade. Sim. Mas voltando no que você tinha me dito, você se considera uma produtora de vinhos de autor. Vocês são boutique. E você experimentou muito ao longo desses anos que você está ali à frente da Legado. Hoje você consegue ter assim um panorama do que seriam algumas variedades que podem expressar melhor o nosso terroir aqui da região metropolitana de Curitiba, ali de Campo Largo? Sim, eu acho que isso foi uma maturação natural de todo o processo, né? Desses 16 anos de atividade. E eu vejo hoje assim, uma adaptabilidade muito grande da Viognier. Em termos de produção, a Viognier e a Merlot são uvas que se adaptaram muito bem e produzem uma quantidade boa com uma qualidade excelente, né? São muito adaptáveis com essas mudanças de clima, essas oscilações, também mais flexibilidade, digamos assim, pelos períodos de maturação delas, o perfil, né? A Fiano é uma uva que vai ser sempre desafiadora em termos de quantidade, vai ter sempre oscilações muito grandes de produtividade ano a ano, mas que produz com uma qualidade excepcional, né? E é muito emblemática para nós. Eu acho que o vinho laranja vai sempre fazer parte do nosso portfólio, né? Então eu acho que são as uvas que trazem, as três que hoje me dão mais essa segurança a longo prazo, né? A Pinot vai ser sempre um desafio, ainda tenho que desenvolver muita pesquisa com a Pinot para a gente ajustar o clone, manejo e tudo. E a Cabernet Sauvignon, talvez com essas mudanças todas, a Cabernet Sauvignon ou a Cabernet Franc possam ser a longo prazo uma grande aposta, né? Mas também não é todo ano. Então eu acho que a Fiano, a Viognier e a Merlot. Ah, que legal. E você também, no teu portfólio, Lô, você tem uma cerveja com vinho, uma Grape Ale, né? Conta da Pura Birra. Sim. Que legal. 45% de moço de uva, 55% de malte. É exatamente o contrário. Ao contrário? 55% é mosto de uva vinífera, né? E 45% são cereais maltados, né? Trigo, cevada e aveia. A celíaca que em mim, né? Você falando tudo ao contrário. Sinto muito. Não consegui provar da próxima vida só. Então, ou a gente faz uma especial para você, daí... Pensou? Experiência? Dá para pensar nisso mais para frente. Então a Pura Birra, ela é feita, né, com esses dois mostos prontos, né, e uma segunda fermentação em garrafa pelo método tradicional, em que não é feito o degauche, então ela fica com as lias, é muito mais estruturada do que uma cerveja, né? Porque ela tem esse backbone da uva vinífera, né, dos taninos da uva vinífera, dessa estrutura, essa longevidade. Ao mesmo tempo, ela tem esse frescor e essa característica cítrica do lúpulo, né, e muita densidade, uma espuma espessa. A gente serve normalmente numa temperatura um pouco mais baixa, né, de espumante, ali 7, 8, 9 graus, mas numa taça grande para que ela vá ganhando temperatura e vá soltando mais os aromas, que daí vai muito mais pro frutado, né? E pode guardar indefinidamente na adega, porque ela não tem prazo de validade, né? Olha só. Então é uma coisa muito bacana. Eu digo, a gente conseguiu unir o mundo. Dois mundos, né? Culturas milenares de bebidas que acompanham o homem, né? Interessante. A cerveja e o vinho. Esse mercado que está se abrindo, né? Para essas cervejas especiais associadas ao mosto de uva. E o que compõe hoje? Quantos rótulos, além da Pura Birra, que vocês têm no portfólio da Legado? Então, hoje a gente trabalha com 3 linhas diferentes, né? O Flair, que é a linha de espumantes pelo método tradicional, que a gente tem 4 rótulos hoje. Os que a gente sempre tem em linha, o Flair Brut, Branco e Rosé, mas também algumas edições especiais.
a linha Esfísio, que é uma linha de vinhos varietais e que exigem um trabalho muito mais acurado, tanto de seleção de uvas quanto de métodos, e a linha Sapienza, que é uma linha que tem um branco, um rosé e um tinto, em que a gente tem aquela coisa acessível, jovem, para um consumo bem mais descompromissado, uma coisa mais descontraída. São, no total, 11 produtos diferentes. É um portfólio largo, hein? Sim, para uma produção pequena. É verdade. Elô, agora, eu lembro que na época da pandemia você teve um projeto de Adote uma Videira, que foi super legal, ajudou você a passar por aquele momento difícil. Sim. E o que a Vinícola Legado convida a fazer é que as pessoas venham até vocês, conheçam o vinhedo, tenham um contato com a vinha, 20 minutos apenas do centro da cidade, um fácil acesso, né? Tem ali Sim, totalmente pavimentado tranquilo. O acesso até a vinícola. Vocês hoje contam com uma estrutura de almoço nos finais de semana, wine bar. Esse projeto continua, fala como que vocês estão prontos para receber o turista ali na Legado. Então, hoje a gente tem aos sábados, sempre sábado pela manhã, uma experiência de enoturismo diferente, né? Que está sempre lá no nosso Instagram. Então, a ideia é para quem gosta de vinho poder ter oportunidades diferentes de aprendizado. À tarde, o wine bar, que não é só o bar à beira da piscina com aquela vista linda, mas também as áreas de bosque, né, que a gente tem uma estrutura que a pessoa pode ficar curtindo a tarde toda, né, na rede, aquela coisa descontraída de curtir o seu momento com a família. É pet friendly, pode levar super o pet friendly, né? Bicicleta, super, bola, família toda na vinícola. E no domingo o almoço, né, que também normalmente se estende até o horário do pôr do sol, que é sempre lindíssimo. Então vale muito a pena. E eu acho que também é legal a gente falar para vocês que gostam de viver experiências diferentes, se programem para a Festa da Vindima? Sim, e além da Festa da Vindima, que é sempre em fevereiro, nós fazemos eventos o ano todo, tanto eventos privados sob demanda, né, para empresas, para pessoas, etc e tal, quanto algumas festas anuais, né, como a Festa da Vindima, que é sempre da metade de janeiro à metade de fevereiro, nos finais de semana. Elô, acho que a gente poderia ficar aqui batendo papo o resto do dia, porque é um tricô tão gostoso, é tanta coisa que a gente vai emendando, um papo mais gostoso que o outro, e eu queria te agradecer. Eu queria parabenizar você, o seu pioneirismo, a sua dedicação, a sua entrega, a sua contribuição para a nossa história vitivinícola, que é tão recente, mas que vem se mostrando muito consistente. É um orgulho ter mulheres como você, que estamos trabalhando em prol, cada um da sua maneira, na comunicação, na produção, e a gente tentando deixar assim um pouco mais da história, né? Vitivinícola do Paraná, um brinde a você, minha amiga querida, seja sempre muito bem-vinda e que a gente possa ter muitos ainda motivos para brindar. Sempre teremos. Não é?